para que o Sr. Skype faça o trabalho dele, porque esta noite vamos falar de ralis. Temos mesmo muito para contar dos ralis, embora, na minha modesta opinião, quem vai falar e tem mesmo mais para acrescentar é mesmo o meu convidado de hoje, que no fundo acaba por ser um regresso. Todos conhecem certamente o José António Marques, naturalmente com as suas crónicas, com as suas apresentações e com as suas opiniões muito favoráveis. Posso eu dizer assim, os ralis, vamos falar assim dessa forma, ou não. E o José António aceitou este meu convite porque já terminou a temporada 2024 do Campeonato de Portugal de Ralis. Este ano já está tudo tratado e há muito para falarmos, e é precisamente por aí que vamos começar, José António, sem entrarmos em detalhes, porque vamos ter que o fazer aqui uns minutos mais à frente, mas assim, numa opinião geral, em poucos minutos, diz-me lá o que é que achaste deste Campeonato 2024 de Portugal de Ralis. Bem-vindo. Obrigado, Gonçalo. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar aqui para falarmos de automóveis O gosto é nosso. E enaltecer também o trabalho que vais fazendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, e já se pode dizer ano após ano, de colocar o desporto automóvel na mira e de produzir conteúdos de desporto automóvel. Todas as produções de conteúdo são bem-vindas, o desporto automóvel precisa, e por isso, parabenizo por isso, Gonçalo, pelo esforço que fazes. Bom, em poucas palavras, este foi um campeonato antecipadamente polémico e extremamente animado. E acabou. Certo. Muito bem. Frase curta foi esta. E mesmo, está perfeito. Eu não conseguiria dizer isso de outra forma, porque é uma verdade. Logo antecipadamente, logo antes mesmo de Fafo, já sabíamos, quando vimos a lista dos inscritos, quando vimos quem eram os pilotos que iriam dar continuidade a este campeonato, depois de 2023 termos tido o malogrado Greg Green a fazer a sua estreia com a equipa Hyundai, este ano 2024 substituído, e já tinha acontecido anteriormente, mas uma confirmação de Chris Mika. Logo aí percebemos que alguma coisa não iria bater certo na decisão, se acontecesse até ao final. Tínhamos aquela esperança que podia ser que não acontecesse, mas aconteceu mesmo. A nível de título, campeão de Portugal de Rallys 2024, neste caso não existe, o último, e eu falava com ele no fim de semana passado, é mesmo Ricardo Teodósio, continua a ser o último campeão de Portugal de Rallys. Estávamos na brincadeira a falar sobre isso. É o campeão, o Ricardo Teodósio é o campeão em título. É o único Exatamente. Campeão que, garantindo um título, foi campeão 2 anos. Exatamente, portanto, tive a ocasião de lhe dar os parabéns e estava-lhe a dizer, olha, para o ano, a ver se dás descanso e, portanto, o outro que ganha o campeonato. Não, para o ano é os números ímpares e aí eu vou ser campeão. Muito bem. É isso que tem acontecido. José António, então, queres começar por aí, por falar já do assunto, não assunto, e sim assunto Chris Mika, como o piloto que teve mais pontos no final deste ano 2024, ou preferes começar por outro lado? Já sabes que a palavra é tua. Pode ser por aí, porque então, começamos por aí. Efetivamente, quando eu digo que era um campeonato antecipadamente polémico, era porque temos um piloto que é o Chris Mika, que está a 2 furos, 2 patamares acima dos melhores pilotos nacionais, e podemos daqui a um bocado dissecar um bocadinho essa questão, e à partida era o favorito número 1 para o campeonato, se o Hyundai não pregasse partidas e se o próprio Chris Mika não se atrapalhasse com o volante, como ele de vez em quando atrapalha-se e destrói os carros ou acaba fora de estrada. Portanto, se não acontecesse isso, seria mais que óbvio que o Chris Mika seria o favorito a ganhar o campeonato. E quando o campeonato começou, sabia-se de antemão que ele não poderia ser declarado campeão. Nem poderia ser o piloto, o vencedor tinha que ser apenas o mais pontuado. E isso confirmou-se no fim. Portanto, ele acabou por ser o mais pontuado, arrecadar o maior número de pontos, e obviamente que tivemos esta polémica toda, que até, digamos, que abafou um bocadinho o rally animado que foi o Rally Vidreiro. Foi um bocadinho abafado por essa questão do título, porque nas semanas anteriores não se falou noutra coisa, a não ser se Mika ganhar não é campeão. E depois também o rally acabou por ser um bocadinho abafado pela polémica da questão da penalização. Ou seja, antecipadamente já se imaginava que isto podia acontecer, havia forte probabilidade disto acontecer. E aconteceu. Portanto, José António, mas deixa-me então, já que estás a falar disso, e bem, portanto, mas já sabíamos logo no início do ano dessa situação, a minha pergunta, e porque tu vais com certeza explicar também em poucas palavras essa mesma indicação, não haveria hipótese de se alterar nada desde mesmo do antes do campeonato começar, depois de termos tido no ano passado o Craig Green também logo como piloto de ponta, e já percebíamos que as coisas iriam ser difíceis na atribuição do título a um piloto estrangeiro, portanto, na mudança para 2024,
durante este tempo todo não havia nada que se pudesse fazer por causa do IPDJ? Efetivamente havia, e a Federação tem feito um esforço muito grande para isso, só que isto é uma questão jurídica, é uma questão de lei, é uma questão de regulamento das federações desportivas, e como sabem, vivemos num país em que não é fácil de vez em quando fazer a máquina burocrática andar e mudar certas coisas. Já o ano passado houve essa questão, aliás, essa questão já existiu em anos anteriores, já tivemos um campeão de montanha, não me recordo o ano 2014 ou 15, que não foi campeão. Já o ano passado a Federação encetou os contactos com vista a resolver este problema, tivemos depois a mudança de governo, porque o governo caiu, e a questão no fundo passa por quê? E eu vou tentar explicar isto, eu não sou, a parte jurídica não é uma forte, e mesmo já falei com várias pessoas, e a versão que me contam não é exatamente igual, porque são questões jurídicas e complexas, mas de uma forma geral, para isto mudar tem que se alegar a inconstitucionalidade da norma, ao abrigo do regime de livre circulação de bens e pessoas na União Europeia. E depois ainda há outra questão aqui que eu falo já a seguir. Ao abrigo disso, este regulamento do IPDJ que regula as federações desportivas não é legal, okay? Não é constitucional. E para que se mude isto, é necessário que um grupo parlamentar na Assembleia da República pegue nesta questão, vote um pedido de revisão constitucional da regra, e essa regra vai para o Tribunal Constitucional, que depois irá ditar a sua inconstitucionalidade, e então o regulamento terá que ser alterado. Basicamente é isto. O governo caiu no final do ano, portanto voltou tudo à estaca zero, e este ano a Federação voltou a tentar novamente na Assembleia da República tentar colocar a questão, haver um grupo parlamentar que pegue nesta questão. E eu sei que já há movimentações dentro da Assembleia da República para que isso aconteça, mas isto vai demorar tempo. Portanto, poderia ter acontecido algo que tivesse mudado a situação, poderia, eventualmente, se o governo não tivesse caído, se calhar, se o governo anterior não tivesse caído, se calhar no decorrer deste ano poderíamos, se calhar, ter tido uma alteração que permitisse ao Chris Mick ser campeão. Tanto quanto sei, quanto me explicaram, há a possibilidade de retroatividade. Depois depende do tempo de retroatividade que será atribuído quando a norma for alterada. Portanto, e eu sinceramente confesso que esta é a área jurídica, não é a minha área, não sei... Mas vamos ter mais episódios, no futuro. Acredito que poderemos ter mais episódios. Já tem havido movimentações, a Federação de Pádel já há uns anos teve um problema similar, porque também era considerado um desporto individual, tal como o automobilismo é considerado um desporto individual, e houve uma equipa, um português e um espanhol, que foram campeões, e depois de serem declarados campeões teve que se retirar o título porque o espanhol não podia ser campeão. Portanto, tem havido muitas movimentações, não é só a Federação de Automobilismo e Karting que está a tratar disto, há outras federações também que querem mudar, mas, Gonçalo, como tu podes ver, se ainda não se mudou, é porque de facto isto é uma questão burocrática, é uma questão complexa, e quem perde é o desporto, e todos nós sabemos a dificuldade que de vez em quando existe em fazer as coisas andarem, claro. E no que respeita a mudar leis e essas coisas todas. Portanto, o ponto da situação atual é este. Isto não foi alterado, pode vir a ser alterado, pode ter retroatividade, depois dependerá do período de retroatividade que for definido, e por isso, à luz desta explicação que me foi dada, acredito que se calhar o Chris Mick ainda possa vir a ser campeão, ou declarar campeão. Portanto, isto é uma mera suposição minha. Mas agora, há aqui uma questão curiosa. Diz-me. É que o parecer jurídico, a Federação pediu um parecer jurídico ano passado a um jurista para avaliar esta situação, e ele concluiu que essa situação era inconstitucional à luz da livre circulação de pessoas e bens na União Europeia. Se o Chris Mick for campeão, e se for à luz desta inconstitucionalidade que a regra seja mudada, a Grã-Bretanha está fora da União Europeia. Isso. Portanto, poderemos ter uma alteração da regra e o Chris Mick a continuar a não poder ser campeão. Exatamente. Eu ia dizer até... Isto já estava confuso, mais uma coisa para confundir. Claro que sim. Muito bem. José António, mas não vai tirar mérito, de qualquer das maneiras, a um piloto que foi muito consistente, sempre nos lugares da frente, uma ou outra falha, mas ele na altura, depois de terminar a fase da terra, animou um bocadinho as coisas, permitiu que o Armindo Araújo, ao ter as vitórias consecutivas, conseguisse vir à primeira posição, dar ali uma luta diferente, mas já o próprio Chris Mick, na altura, quando eu estive com ele no Algarve, me dizia que tinha receio dos pilotos portugueses quando fosse para asfalto, porque os pilotos portugueses conhecem os troços, andam bem, andam rápido, e ele sem dizer nomes, mas tinha
algum receio, que depois se veio a confirmar. Queres-me falar aqui um bocadinho rápido, que é para depois avançarmos com o resto Sim, dos nomes, mas do trabalho que é feito pelo Chris Mica, que também com os problemas na Madeira, por exemplo, que estou-me a lembrar. sim, e também em Castelo Branco. Ele Castelo foi em Branco, sim, Castelo sim, Branco óbvio. que teve. A questão é a seguinte: o Chris Mick é alguns pilotos, e o Armindo Araújo tem sido um dos que tem dado voz a essa questão, a essa observação ou a essa constatação. O Chris Mick é um piloto que está 2 furos acima dos pilotos nacionais. Pela experiência que tem no Mundial de Rallys, ele foi um piloto de topo no Mundial de Rallys. Ele conseguiu ganhar rallies com o carro que impediu o Sebastião Ogier de ser campeão, foi o Citroën C3, portanto é um piloto de qualidades excepcionais, ou seja, estamos a falar de um piloto de topo do melhor que existe, entre os melhores que existiram, com falhas de concentração que lhe fazia sair de estrada, mas de rapidez não lhe faltava. Portanto, é um piloto que, a avaliar pelo passado dos nossos pilotos e pelo passado dele, é um piloto que estará acima dos pilotos portugueses. E depois há outra questão importante, que é o Chris Mick continua no ativo. O Chris Mick foi o piloto que trabalhou no desenvolvimento da última geração do Skoda Fábia, que fez milhares de quilómetros de testes. Portanto, o Chris Mick, além das aptidões naturais que já foram confirmadas no Mundial Rallys, ainda tem um ritmo que os pilotos portugueses de forma alguma conseguem ter. Portanto, ele era um piloto que estaria completamente acima e que lá está em condições normais, era inalcançável. Foi simpático da parte dele dizer que temia os pilotos portugueses na fase do asfalto, apesar de eu considerar que ele no asfalto, se tivesse de dar corda aos sapatos, deixava os portugueses por trás, sem dúvida Claro. nenhuma, e isso ficou provado neste último Rally Vidreiro, em que ele foi atrás do prejuízo e ganhou tempo, o Armindo Araújo e o José Pedro Fontes estavam numa luta que para o Armindo Araújo era decisiva de poder eventualmente aspirar ao campeonato, e mesmo nessa luta o Chris Mick era mais rápido que eles. Portanto, o Chris Mick foi o piloto que esteve de facto o mais rápido. O ano passado falhou quando bateu, este ano falhou o Hyundai, que em 2 provas não lhe deu a fiabilidade que ele necessitava e que lhe comprometeu o resultado. Castelo Branco e Madeira. Agora, em condições normais, não há dúvidas nenhumas. Eu não tenho dúvidas, apesar de eu não ser dono da razão, eu não tenho dúvidas que o Chris Mick é mais rápido que qualquer piloto português e é inalcançável pelos portugueses, e acho que só em algumas condições específicas é que poderemos ver um português a chegar lá. Eventualmente o Armindo Araújo, como provou no Rally da Água, antes de bater, estava a andar muito rápido e muito perto do Chris Mick. De resto, Gonçalo, as coisas são como são Claro. e a E é experiência conta precisamente muito e o isso. ritmo também. Falámos de um que foi o piloto que teve mais pontos, agora vamos falar dos outros. E os outros vamos englobar aqui uma luta bem interessante também dentro dos próprios portugueses, começando pelo Armindo Araújo. Eu vou englobar todos para que tu facilmente me consigas dar pontos de cada um. Mas na sequência também lógica temos o José Pedro Fontes, temos o Ricardo Teodósio, temos um Pedro Almeida que faz o extraordinário rally também já na parte final. E perguntava-te aqui uma opinião geral sobre estes pilotos, antes de apostarmos noutras categorias, mas falando aqui destes pilotos, como é que te pareceram este ano, 2024? É assim, o Armindo Araújo esteve igual a ele próprio. O Armindo Araújo é um melhor piloto português de rallies. O palmarés dele fala por si. Portanto, foi o piloto que foi mais longe, foi o piloto que conseguiu resultados de relevo, foi o piloto que conseguiu os títulos todos cá em Portugal, seja quando fosse mais jovem, seja depois no regresso. Agora, isso não é garantia de nada, e o facto de não ser garantia de nada é que ele não tem sido campeão sucessivamente, porque tem havido gente que intromete no meio. Mas este ano fez um excelente campeonato, ele foi o melhor dos portugueses, esteve sempre à frente dos portugueses, praticamente. Portanto, talvez tenha feito um dos melhores campeonatos desde que ele regressou aos rallies, porque houve muitas provas em que o Armindo foi mais combativo e menos gestor de prova. E nós gostamos de ver pilotos combativos, ainda que a gente saiba que depois quando as coisas não correm bem, com licença, e o combate acaba fora da estrada. Mas eu costumo dizer que um piloto que vá andar a fundo tem que se dar mérito, porque estava a arriscar e estava a tentar tudo e estava a fazer aquilo que nós gostamos de ver em rallies. O Ricardo Teodósio não teve o seu melhor ano este ano, sem dúvida alguma. Lá está, o piloto Algarvia aposta nos anos ímpares, tem sido anos muito positivos para ele. Eu acho que o Ricardo Teodósio se calhar era mais favorito de Skoda do que de Hyundai, apesar de ele ter sido campeão o ano passado, fica sempre a sensação que o Ricardo andou sempre muito mais de Skoda do que de Hyundai. E pode ter a ver com o estilo de condução, com a forma como o piloto se adapta ao carro. O José Pedro Fontes está sempre na luta, e este ano conseguiu alguns bons resultados, e lutou, por exemplo, com o Armindo Araújo até ao final. Foi uma luta incrível no Rally Vidreiro, que passou um bocadinho despercebida, mas era a luta pelo campeonato.
porque o Chris Mick tinha que subir até ao terceiro lugar. O Armindo Araújo, para ganhar para poder ser campeão, tinha que ganhar o rally, tinha que ganhar a luta com o José Pedro Fontes, e tivemos uma decisão no último troço. Portanto, e o José Pedro Fontes estava na luta com o Armindo Araújo, portanto andou ao nível do piloto de Skoda. Não sei se o José Pedro Fontes irá continuar para o ano, mas a verdade é que é um piloto que tem estado ano após ano presente no campeonato e tem que se fazer mérito por uma coisa. Não é fácil alinhar num rally e ter uma estrutura como a Sports & You, que também lhe ocupa parte da sua cabeça e parte do seu pensamento, mesmo quando está em prova. Portanto, é um facto que o José Pedro Fontes, ano após ano, tem estado ali com dois papéis, não é? O Pedro Almeida muda o chip. Tem aquele chip que muda ali, entra no carro, é o piloto. Exatamente, isso não é fácil de fazer e dou-lhe mérito por isso, por conseguir gerir a equipa, estar a fazer o rally ao mesmo tempo e lutar por lugares cimeiros. O Pedro Almeida é aquele piloto que nós estamos sempre à espera que ele comece a brotar resultados fantásticos. E ele este ano, de facto, teve ali rallies em que ele fez um bom resultado no Terras da Moreira, fez um bom resultado no Rally da Água e fez uma melhor prestação do que o resultado no Rally Vidreiro. Ele, de facto, teve ali momentos no Rally Vidreiro que nós olhamos para ele e pensamos, ok, isto poderá estar aqui um substituto da atual geração de pilotos. É preciso é que o Pedro, que é aqui meu vizinho de Famalicão, comece a ser consistente com esse andamento que ele evidenciou. Não queria deixar também de falar no Ernesto Cunha, que este ano decidiu vir para o Campeonato de Portugal de Rallys. Não é dos pilotos da frente, mas é um piloto que faz falta, porque fazem falta todos os pilotos no Campeonato de Portugal de Rallys, e então se competirem nos carros de topo, ainda mais falta fazem, porque são muitos desses carros que levam o público às classificativas e, portanto, o Ernesto Cunha teve uma temporada de altos e baixos, mas teve algumas boas prestações, e de facto notou-se que ele conseguiu apanhar um bocadinho a mão ao Skoda, e isso foi bom de ver também. Não poderia deixar de fazer referência ao Paulo Neto, pela infelicidade que ele teve no Rally de Portugal e que regressou ainda sem estar completamente recuperado, cheio de vontade e se calhar com menos saúde do que vontade, porque ele não estava recuperado, mas foi lá ganhar o Campeonato Masters e foi muito bom de ver o Paulo Neto na última prova do campeonato, e eu que presenciei o acidente dele no Rally de Portugal, que não o colocou fora de prova de imediato, mas colocou depois no dia a seguir. Portanto, falando, e também referência para o Ricardo Filipe, que tem feito o campeonato todo. O Pedro Meireles também mantendo a tradição daquilo que nós conhecemos, portanto, acho que os nomes principais, não queremos esquecer ninguém, mas também não conseguimos em 20 minutos falar aqui de todos, não é? Pedro Meireles vai fazendo rallies, e o Rui Madeira também fez alguns rallies no início do ano. O João Barros também fez algumas provas com o Volkswagen Polo R5, e era bom que essa gente toda se juntasse e fizesse o Campeonato de Portugal no próximo ano, fizesse o campeonato todo. Isso seria muito interessante. Muito bem. Falando agora rapidamente para as duas rodas, neste caso concreto uma luta que é aquilo que nós mais desejávamos, obviamente ter jovens a lutar pelo título, e temos a renovação, ou neste caso o bicampeonato, para o Gonçalo Henriques, meu homónimo, que também já aqui esteve, ele que esteve na luta fantástica naturalmente com o Hugo, depois também no meio temos ali já também mais pilotos. Fala-me aqui um bocadinho desta luta nas duas rodas motrizes, de facto, dão outra área. A luta pelas duas rodas motrizes, eu costumo dizer que as duas rodas motrizes são, digamos, a categoria em que nós queremos ver, são os pilotos que nós gostaríamos de, no futuro, conseguir ver no escalão máximo dos rallies. O Gustavo Henriques e o Hugo Lopes, o Gonçalo Henriques, o Gustavo Henriques é de outra disciplina. Mas o Gonçalo Henriques e o Hugo Lopes, de facto, estão com um andamento fantástico. Estão naquele ponto da carreira em que eles precisam de dar o salto. Okay? Eu tive muita pena de ver o Hugo Lopes a não conseguir ganhar a Peugeot Rally Cup Ibérica, porque se ele ganhasse a Peugeot Rally Cup Ibérica, ele teria 5 rallies garantidos, fruto do prémio dessa competição e também da Peugeot Rally Cup Portugal. Significa que a estrutura dele, a AM Sport, teria de arranjar apoios para 3 provas apenas, não é? Ele não ganhou a Peugeot Rally Cup Ibérica, tive muita pena mesmo, porque eu acho que estes dois pilotos, tanto o Gonçalo Henriques como o Lopes, como disse há pouco, eles estão no ponto em que eles têm que dar o salto. Eles não podem continuar a andar de 2 rodas motrizes, têm que avançar para 4 rodas motrizes. Se não conseguirem um Rally 2, que seja um Rally 3,
mas era necessário que eles dessem o salto. Eu gostaria muito de os ver. E depois há outra coisa importante que é, nós temos uma geração de pilotos, eu penso que já na última vez que falei contigo, referi isso, temos uma geração de pilotos que são todos acima dos 40 anos. O único que de facto está um bocadinho mais abaixo é o Bernardo Souza. De resto, o José Pedro Fonte, o Domingos Araújo, o Ricardo Teodósio, junto-se ao Bruno Magalhães também, que quer regressar, são todos pilotos que estão mais perto dos 50 do que dos 40. E de facto esta geração é uma geração absolutamente fantástica que durante 20 anos nos deu alegrias imensas. A questão é, nós não temos uma geração que venha a seguir. E essa geração que vem a seguir, para mim, neste momento tem dois pilotos, que é o Gonçalo Henriques e o Lopes. E volto a dizer, tenho pena que eles não tenham conseguido, pelo menos não se vislumbra, vamos a ver, da parte do Lopes talvez, a parte do Gonçalo Henriques, estou a ver dificuldades para dar o salto para o 4x4 motrizes, que era isso que nós gostamos. Vamos acreditar que sim. Vamos acreditar que sim. No campeonato das rodas motorizes, tenho que falar na presença do piloto que ganhou o Repax Junior Team, o Pedro Pereira, que fez entrou muito bem no campeonato de Portugal Rallys. Tenho que falar também no Guilherme Meireles, que é o filho do Paulo Meireles e que neste final de campeonato já mostrou que está a começar a aprender a lição e que tem os genes da família na ponta dos dedos e, portanto, já fez resultado de relevo, chegou a liderar as duas rodas motoristas no Rally Vidreiro. São dois pilotos jovens também. O Guilherme Meireles acho que terá muito para dar e espero que dê, porque ele de facto tem ali por trás dele tem uma boa estrutura que o pode apoiar. O Pedro Pereira tinha feito um rally na sua carreira, já tinha feito rallycross. O ano passado ganhou o Repax Junior Team e este ano fez o campeonato de Portugal, duas rodas motoristas também, fez o Rally Ibérica e também andou ali nos lugares do pódio para um piloto que, apesar de ter 24 ou 25 anos, para um piloto que tinha 7 ou 8 rallies feitos, acho que foi também muito bom. Pronto, e depois temos uma série de pilotos que também fazem parte deste grupo. O Pedro Silva, mais uma vez, conseguiu marcar presença. Tivemos a presença do ucraniano Anton Korzun. O Rafael Cardeira também andou aqui atrás da sua primeira vitória. Tenho pena que o Rafael Rego não tenha tido uma temporada muito feliz, porque é outro dos pilotos que eu acho, por aquilo que já tinha mostrado no Rallycross, e que estava a mostrar nos rallies, é um piloto que eu acho que tem potencial também para fazer parte da geração de esperanças que nós esperamos que haja nos rallies nacionais. Muito bem. 3 minutos para falarmos rapidamente dos troféus novos, ou de continuação, novo. Falamos do troféu Clio, depois também da Peugeot Rally, vamos falar aqui de Portugal, e depois também, obviamente, da parte da Toyota. Queres-me dar aqui uma nota rápida sobre estes e a importância destes troféus? A Peugeot Rally Cup Ibérica, a Toyota quase não tem expressão cá em Portugal, infelizmente, é quase pelos pilotos espanhóis. Eu digo infelizmente, de facto, é um projeto interessante, que tem apoios, tem incentivos para conduzir o carro de 4 rodas motorizes, mas tem passado um bocadinho ao lado dos portugueses, tem sido mais pelos pilotos espanhóis. Na Peugeot Rally Cup Portugal foi uma boa iniciativa conseguir separar o troféu de Ibérico e o Nacional. O Hugo Lopes venceu, juntou isso também ao triunfo no Júnior. Foi ele não teve aí o adversário, o Gonçalo Henriques, portanto foi um bocadinho mais fácil ganhar o troféu Peugeot, que é um troféu que tem visibilidade. Depois tivemos o Clio Trophy Portugal, uma aposta que se saúda da Renault portuguesa, do regresso da Renault portuguesa aos rallies. Ganhou o Dani Carreira, fiquei muito contente, foi um jovem piloto. Conseguiu bater o Gil Antunes e o Pedro Pereira Júnior, que eram pilotos com mais experiência, com mais rallies. O Gil Antunes muito mais experiência, mas o Dani Carreira foi o piloto que de facto foi o piloto que de facto, lá está, é aquilo que nós esperamos, é um jovem piloto que está a progredir na carreira e que ganha uma competição. Ele teve navegado pelo Mar de Lisboas e foi de facto o piloto que me agradou ver a ganhar o troféu. Acho que o troféu, este Clio Trophy Portugal não teve a visibilidade que estaria à espera. Acho que é preciso trabalhar um bocadinho melhor ali a comunicação, porque acho que foi um troféu que não teve tanta visibilidade como a Peugeot, com licença, como a Peugeot Rally Cup Portugal. O facto de Dakar Rally 5 também acaba por fazê-lo andar um bocadinho mais atrás da classificação, mas são troféus importantíssimos e temos que parabenizar a Peugeot, temos que parabenizar também a Toyota e temos que parabenizar a Renault por ter estes troféus que, em época tão difícil, para os jovens pilotos conseguirem ser visíveis, colocam estas competições que são direcionadas exatamente para eles, porque é uma forma mais acessível de se fazer rallies e é também uma forma mais fácil de serem vistos, porque é uma competição particular. E pronto, acho que sobre o que se passou, tivemos um campeonato de 8 provas,
tivemos bons rallies. Continuamos a ter um problema de comunicação, os rallies continuam a ter falhas de comunicação. É importante trabalhar mais a comunicação, as organizações têm feito um esforço, a Federação tem feito algum esforço, mas é preciso fazer um esforço maior, porque o Campeonato de Portugal de Rallies é um campeonato que os orçamentos envolvidos são enormes e é preciso que haja mais visibilidade para que os pilotos consigam arranjar apoios e correr e fazer rallies e ter projetos estruturados, projetos competitivos, projetos com as condições necessárias para dar espetáculo, mas também para lutar pelos resultados. Muito bem. Minuto final para comentares o regresso anunciado. Eu estive presente nessa apresentação. Toyota está de regresso a tempo oficial em 2025. Para já confirmado comigo apenas um carro, mas já li que haverá dois. Eu confrontei diretamente os responsáveis, não me confirmaram essa possibilidade, mas falam-se em 2 carros. Pergunto-te em ti, neste caso, o que é que achas deste regresso e depois quem é a tua aposta para piloto ou quem é que tu gostavas de ver no Toyota Yaris VR? É assim, desculpa. Saúde a sua regresso à Toyota, que é uma marca que já teve títulos, cá em Portugal, tanto com o Pedro Machado como com o Joaquim Santos. É uma marca que já nos anos 90 e 80 andou nos rallies. Falava-se efetivamente em 2 carros. Aliás, falava-se que, antes do Rally Vidreiro, falava-se que poderíamos ter 2 Hyundai para o ano e 2 Toyotas, e que poderíamos ter um piloto estrangeiro em cada um deles. Isto era aquilo que se dizia antes do Rally Vidreiro. A minha aposta, a questão é, se a Toyota vai inscrever 2 carros, fazia todo o sentido, e eu falo como adepto, como pessoa que anda envolvida nos rallies, como jornalista, fazia todo o sentido um piloto de ponta e um piloto jovem. Eu sei que as equipas de fábrica hoje em dia montam projetos e procuram pilotos que tenham budget, ao contrário do que era antigamente, em que as equipas de fábrica tinham todos os meios necessários para colocar o projeto de pé e depois escolhiam o piloto. Mas era interessante que, de facto, na Toyota pudéssemos ter, se existirem 2 carros, pudéssemos ter um jovem piloto e pudéssemos ter um piloto de ponta, ou seja, um para lutar pelo campeonato e outro para se lhes dar uma oportunidade, como, por exemplo, a Citroën e a Hyundai têm feito em Espanha, aos pilotos espanhóis, não é? O Sérgio Pérez tem 19 anos e é piloto da Hyundai em Espanha. Ganhou a Peugeot Rally Cup Ibérica. Portanto, era isso que eu gostaria. Palpites de pilotos, o Bruno Magalhães sei que está a fazer o seu papel para tentar ganhar o volante do Toyota Yaris. Se o Bruno se conseguisse juntar à nata dos pilotos que temos hoje em dia, seria maravilhoso, porque esta geração que já vai perto dos 50 voltava a juntar-se toda para discutir vitórias dos rallies, só faltava o Miguel Campos. Muito bem. E da Hyundai, acreditas que vamos ter 2 carros no próximo ano? Não sei, é assim, nós temos que perceber o investimento que é feito pela marca, temos que perceber o retorno que a marca tem, temos que perceber o peso que os rallies têm enquanto digamos, veículo promocional. A Hyundai tem um piloto estrangeiro que é pago para correr, que é tudo suportado pela própria equipa, e depois tem um segundo piloto que paga para correr parte do budget. Se haverão 2 carros, os homens da Caetano e da Hyundai Portugal é que poderão decidir. Todos nós gostaríamos que existissem 2 carros, como é óbvio, claro, porque seriam mais Rally 2 e todos nós gostaríamos que fossem 2 carros em que os pilotos fossem motivo de interesse. Não só pelos resultados que fazem e lutar pelos títulos, e aí falo dos pilotos de ponta, e vou voltar a ser um bocadinho chato, mas também que fossem motivo digamos, de atenção pelo parte de ter um jovem piloto que estivesse ali a progredir e a começar a mostrar serviço. Era isso que eu gostava. Então, senhor... Vamos ver. E também palavra teria que haver sempre da Sports Enduro, que é a entidade, no fundo, gerir Hyundai e gerir também, neste caso, a Toyota, sabendo que é parceiro. Muito bem. José António. Gonçalo, deixa-me dizer. Palavra essencial, porque a Sports Enduro representa 3 marcas que correm de Rally 2. Pronto. Exato. Muito bem, José António, ficam os tópicos já para abrirmos 2025, vamos voltar a conversar seguramente no início da temporada, quando já tudo estiver definido, mas para já o balanço de 2024, que era o essencial, está feito. Agradeço muito a tua disponibilidade, mais uma vez ajudaste-me aqui bastante a perceber não só o que é que já aconteceu e aquilo que pode vir a acontecer, e da minha parte só me resta desejar-te um extraordinário ano de 2025, umas boas entradas, um bom Natal e também, no caso, bons rallies, é aquilo que eu te desejo. Gonçalo, muito obrigado pela oportunidade, retribuo os votos, bom Natal, cuidado com os doces, boas entradas em 2025 e lá nos encontramos nas provas de automóveis, quando as nossas modalidades de eleição se cruzarem. Exatamente, é mesmo isso. Uma noite boa, obrigado também, até breve, José António, obrigado. Boa noite. Obrigado.